Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo na Tua presença, clamando pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Vem, fala conosco, doce e santo Espírito de Deus. Repreenda todo espírito de religiosidade, todo sofisma, toda altivez, tudo aquilo que possa querer impedir, trazer nossa mente cativa. Seja repreendido em nome de Jesus e que a nossa mente seja cativa somente ao Senhor agora. Pai, fala conosco, no santo e poderoso nome do Senhor. Amém? Veja bem, eu estava, antes de começar a gravar, citando uma frase que o meu filho ouviu num congresso de missões, que diz assim: uma igreja que não é missionária não é igreja. Mateus 28, 18 diz assim: chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Veja bem, essa aqui é uma ordem de Jesus. Talvez a frase que eu citei aqui para alguns possa parecer uma frase um pouco pesada, né? E uma frase para um garoto de 13 anos também achar pesada. Mas é a verdade. Uma igreja que não é uma igreja missionária, certo? Ela não é igreja, né? Uma igreja que não é igreja missionária, ela não é igreja, porque ide é uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo, vá, pregue o evangelho a todas as nações da terra, vá, pregue, eu estou convosco. Jesus disse que está, ele não estaria, ele está conosco. Ele está conosco até a consumação dos séculos, ou seja, ele comissiona a sua igreja, né, a ir por todo mundo, e ele diz que vai estar conosco, né? Vai estar conosco, né? Vai estar conosco. Então, ele mandou e ele garantiu a sua presença. Como nós podemos não cumprir isso e dizermos que somos igreja? Né? Porque Deus vela pela sua palavra, está dizendo aqui o pastor Zé Henrique. Deus vela pela sua palavra, Deus cuida para que a sua palavra se cumpra. E se ele deu uma ordem para a igreja, se ele deu um mandamento, é para que isso se cumpra, é para que a igreja faça que isso se torne realidade. Nós temos que obedecer. Obedecer. E é muito forte isso que foi dito. Uma igreja que não é uma igreja missionária não é igreja. Uma igreja que não é uma igreja missionária não é igreja. Então, mas pastor, o que está acontecendo hoje? Meu irmão, está acontecendo tudo. Tudo que você possa imaginar está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um turbilhão de informações, de contra-informações, de doutrinas, de contra-doutrinas. Está um turbilhão na mente das pessoas. Está uma verdadeira anarquia. Uma verdadeira anarquia mesmo. E isso nós estamos vivendo, e isso confunde todo mundo. Viu o que o Senhor falou aqui? Ide por todo mundo e pregue o evangelho, é uma ordem, mas a igreja deixou de fazer isso. Se ela deixou de fazer isso, ela deixou de ser igreja e passou a ser um clube social. Passou a ser um clube onde a gente se reúne aos finais de semana para poder cantar alguns louvores, fazer algumas orações e confraternizar com os irmãos. É um clube social, mas deixou a função básica, a função primordial e o mandamento que o Senhor falou: vá, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Sabe, junte com outros loucos por Jesus e pregue o evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Sabe? É isso que nós precisamos fazer. E nós deixamos de fazer isso, a igreja deixou de fazer isso.
E quando a igreja deixa de fazer isso, ela perde a identidade de igreja. E ela deixa também de ser a noiva. Poxa, isso é pesado, mas isso é muito forte. Meu irmão, se nós desobedecermos uma ordem do Senhor Jesus, porque tem muita coisa por trás disso. Tem o sacrifício do Filho unigênito do Pai. Tem o flagelo, a crucificação, a morte de Jesus. Ele não morreu para nós criarmos clubezinho social. Ele não morreu para mim ficar botando meu nome em placa na porta de igreja, igreja do pastor Camilato, igreja onde o presidente é o pastor fulano de tal. Ele não colocou, ele não morreu para isso. Ele não morreu para que eu monte uma igreja e saia fazendo CDs por aí. Ele não morreu para que eu vire deputado, senador, presidente da república, ou para que eu tenha uma igreja, uma catedral, uma igreja de 5 mil, 10 mil, 100 mil membros. Ele não morreu para que eu crie vamos dizer assim, um templo gigantesco, etc, etc. Ele morreu para salvar a nossa vida e para que nós saíssemos pelo mundo e pregasse a maravilha do seu evangelho. Foi para isso que ele morreu. E nós estamos gastando tempo com um monte de coisas que não foi a causa da sua morte, o motivo da sua morte. O motivo da sua morte foi salvar a humanidade. Ele veio para todos que nele crê. Para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E a ressuscitar dentre os mortos, deixou essa ordem para a gente. Vá, minha igreja, por todo o mundo e pregue o evangelho. A toda criatura, os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou com vocês. Quer dizer, existe uma garantia, Ele está conosco. Mas em detrimento, em função de toda uma estrutura que tem sido criada a cada dia, em função de um monte de coisa que tem sido feita, em função de tanta loucura que está acontecendo, a igreja perdeu o foco. E essa frase pesada, que o Gabriel ouviu e disse ontem no culto, pesada, a igreja que não é uma igreja missionária, não é igreja. A igreja que não faz missão, melhor dizendo, não é igreja. Pesada sim, mas verdadeira. Dói ouvir, dói, mas é verdade. Igreja que não faz missão, não é igreja. Essa é a grande verdade. Então, nós temos que voltar, sabe, dá um stop em tudo, dá um delete em tudo, pare de ouvir tanta coisa, pare de fazer tanta coisa, pare de tanto ativismo, pare de tanto clubezinho social, de tanta atividade para encher as pessoas, a agenda das pessoas, com medo de que elas vá para outra igreja ou para o mundo. Aí você enche elas de atividade, ativismo religioso. Pare com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E faça missões. O Senhor Jesus não mandou criar clubezinho disso, retirinho daquilo, isso, daquilo outro, coisa daquilo outro, para criança, para casais. Ele mandou fazer missões. Faça em nome de Jesus. Envolva os idosos, envolva as crianças. Nós estamos buscando fazer isso aqui, por exemplo. Aqui a gente tem viajado com a minha mãe, ela tem 80 anos. Temos viajado com o Gabriel de 13, vamos viajar agora com a Júlia de 9 anos. E com a Maria, a filha do Jader, né? Que deve ter em torno de 4 anos. Criança vai fazer missões com a gente. Idosos vão fazer missões. Jovens vão fazer missões. Meia-idade vai fazer missões com a gente. Então, essa próxima viagem vão as crianças também. Por quê? Porque eles têm que ser criados num ambiente de missões. No ambiente de missões, tem que viver para crer isso, para ver que realmente é necessário, sabe? Não é? Para ver que é necessário, para viver esse momento da igreja, viver a necessidade ali das outras crianças, viver a necessidade das pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, crescer nesse ambiente. Crescer nesse ambiente.
certo? Crescer nesse ambiente. Agora, quem é responsável para fazer com que essas crianças cresçam nesse ambiente? Você e eu. Os pais, os líderes. Agora, olha o Salmo 126, o que ele diz. Quando o Senhor... Quando o Senhor trouxe do cativeiro de volta a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, com as correntes das águas do sul, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então você vê que nós vamos poder trazer o fruto dessa colheita, o fruto desse evangelismo, o fruto dessa obra, o fruto desse precioso trabalho. O fruto desse precioso trabalho. A igreja vai colher na glória, na glória. Entendeu? Então, nós não podemos nos desligar disso, meu irmão. O cristão, o servo de Jesus, o que diz ser discípulo de Jesus, que não é também o missionário, não é discípulo de Jesus. Que não fala no seu trabalho, que não fala de Jesus, que não prega o evangelho do reino na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu escola, não é discípulo. Não é discípulo também. Então, se você se diz discípulo de Jesus, você tem que ser um missionário. Onde você estiver, você tem que ser. Não é questão de opção. As pessoas pensam que fazer missões é opção. Não é opção. Pregar o evangelho do reino é uma ordem, não é opção. A minha igreja não tem essa direção missionária, então não é igreja. A minha igreja não faz missões porque nós sentimos no coração, temos um direcionamento de Deus que não é para fazer isso, é para abrir um templo aqui, outro ali, outro ali. Mentira, não é de Deus, porque Deus não mente, Ele vela pela palavra dEle. A minha igreja tem um perfil assim, perfil que nada, não existe perfil de nada, existe obediência à palavra do Senhor. Parar com essa frescurada, perfil, a minha é para os mais abastados, a minha é para os menos abastados, a minha... Bobagem. Se a igreja que você está não faz missões, não é igreja. Entendeu? Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara. Fazer missões não é fazer uma festinha das nações, da colheita, festa missionária, com barraquinhas, com isso. Isso não é fazer missões. Com bandeiras, entre as bandeiras, entra aquele monte de bandeira, aquela coisa. Meu irmão, fazer missões é pôr a mão na massa, é ir. É participar, é manter, é ofertar, é investir, é ajudar, é estar junto, é ir lá no campo, é enviar. Quer ver um problema muito sério? Muitas igrejas, vou fazer uma oferta para um missionário, mas dela não sai um missionário. Por quê? Porque não tem o DNA de Jesus. É forte isso, parece que é radical, mas você tem que ter o DNA de Jesus. E o DNA de Jesus é missionário. E como você vai gerar pessoas, como você vai cuidar de pessoas, como você vai gerar missionários se você não tem o DNA. É por isso que aqui na tenda a gente está fazendo o seguinte: as crianças fazem viagens missionárias, para que elas cresçam com esse DNA, vendo. E a nossa oração tem que ser: Senhor, estimule no coração dessas crianças o desejo de serem missionários, o desejo de levar a Tua palavra, o desejo de serem pregadores da Tua palavra, o desejo de ser evangelistas, o desejo, coloque isso no coração delas, entendeu? Mas se elas nunca forem expostas a isso,
elas também não vão criar amor por isso. Se a igreja não ama missões, como é que suas crianças, que são gerações que já estão vindo, vão amar? Se os pais não amam missões, como é que os filhos vão amar? Como, meu irmão? Como? Ah, ficar ouvindo historinha, festinha de missionária, festinha com barraquinha típica, para levantar dinheiro para a gente mandar lá para tal. Só isso não é. Vá, envolva a igreja nisso. Porque o que está acontecendo hoje é eu banco o seu filho, mas o meu não vai. Eu ajudo o seu filho a ir para missões, mas o meu eu quero que ele fique aqui. Eu vi um testemunho de uma pessoa que nos acompanha pela internet. Ela falou assim: pastor, nós tínhamos comprado 2 apartamentos ou 3, acho que creio que estavam pagando. Nós vendemos, pastor. Eu falei: por quê? Para bancar o nosso filho em missões. Para custear o nosso filho em missões. E eu também conheço pessoas que estão extremamente chateados com seus filhos, que formaram, fizeram uma faculdade de direito, se formaram, mas não exercem, preferiram ir para missões. O pai altamente triste, chateado com o filho por isso. Ao invés de estar... E o pai, a família toda cristã, ao invés de estar dando pulos de alegria, porque o filho, ao invés de exercer a advocacia, resolveu exercer missões e obedecer ao chamado de Deus, está chateado com o filho. De contrapartida, outro vende bens que garantiria o seu futuro e o futuro do filho, para que o filho vá viajar e está morando de aluguel. Você vê a discrepância? Então hoje tem muitas igrejas que ela prefere ajudar o seu projeto missionário, o filho do outro, mas dela mesmo não sai um missionário do seio dela. Do seio dela, ali dos membros dela, não sai um. É hora disso mudar, porque a igreja que não faz missões, não é igreja. Eu sei que muita gente vai ficar chateado comigo porque eu estou falando isso, mas essa frase eu ouvi do meu filho que veio de um congresso de missões. Ele tem 13 anos. Ele veio com isso e falou: pai, isso me marcou muito. Me marcou muito mesmo. Certo? Dizer que uma igreja é missionária é redundância, porque a igreja tem que ser missionária. É obrigado a ser missionária. É uma convocação do próprio dono da igreja, que é Jesus. Então, meu irmão, que a partir desse momento você entenda isso. Você tem que ser também um cristão missionário. Missionário como? Pregando onde você estiver. Sustentando missões, sim. Se envolva com missões. Não estou falando para você se envolver com a gente que não. Se envolva com missões. Se envolva, bicho. Ore a Deus: Senhor, me envolva no campo missionário da forma que o Senhor quiser, mas me envolva. Eu quero ser envolvido nesse projeto que é seu, não é de pastor, não é de homens, é seu. Missões é um projeto que nasceu no seu coração, então eu quero me envolver no projeto do seu coração. Eu não sei como, eu não sei com quem, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eis-me aqui, me envolva nisso. Me envolva. E o Senhor vai te envolver. Você quer orar por isso agora? Comigo? Vamos orar? Vamos? Feche os teus olhos onde você está. Fala assim: Deus, me perdoe, Senhor, porque até hoje eu tenho sido um cristão que não é um missionário. Eu tenho achado que isso é função de outros. Me perdoe, Senhor, porque eu sou uma igreja que não é igreja, porque não está envolvido com a obra do teu reino, que é missões. Me perdoe porque eu me deixei enganar, achando que o fato de eu estar inserido em uma localidade ali, eu já sou missionário. Pai, eu quero me envolver realmente, verdadeiramente com missões. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, mas o Senhor, que é o Deus que criou missões, o seu Filho Jesus veio, nos ensinou e nos ordenou. Eu te peço agora, Jesus Cristo, me mostre, me envolva com a sua missão de alcançar o mundo,
o ide por todo mundo, eu me disponibilizo, eu e minha casa, e a minha descendência, e os meus bens, eu disponibilizo, eu entrego a Ti, para essa grande obra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Vai orando. E Deus vai falar para você como você vai se envolver com a obra missionária. Não é só o fato, quando eu falei na oração, tem pessoas que acham, não abrimos uma igreja aqui no bairro, estamos fazendo missões. Aí vamos abrir outra igreja ali, outra. Tem gente que abre igreja como abre filiais de empresas. Não é isso que eu estou falando. Você tem que fazer missões aqui e lá. É em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Sabe? Tem gente que abre igreja para ter mais dízimo. E tem mais dízimo e abre mais igreja, mas não oferta para missões, não sustenta o missionário, não faz nada nesse sentido. Sabe, tem regiões carentes, sofrendo. A gente foi no Vale do Jequitinhonha, já falei isso aqui. A irmã, escrevendo o nome dos hinos, dos louvores que ia tocar, escreveu assim, Jesus, Filho de Deus. 3 menininhas assim, pequenas, do lado dela, que já começaram a ler, e soletrando assim, Jesus, vendo ela escrever, Filho de Deus. Ela virou para as meninas e falou assim, vocês conhecem a Jesus? Já ouviram falar de Jesus? As crianças falaram, não. Nunca ouvimos. Aqui, Vale do Jequitinhonha, em Minas. Imagine na África, na Ásia, os países perseguidos. Eritreia tem um monte de crente presos em contêiner. Coreia do Norte, país que mais persegue o cristão. Muitos morrendo em campos de trabalho forçado. China, entendeu? Irã, Iraque, países fechados onde as pessoas pagam com a vida. Países muçulmanos onde as pessoas pagam com a vida só por crer em Cristo. E nós estamos num país de uma liberdade tão grande e pouco se importando com esses irmãos, com esses ministérios. Há igrejas no Egito que agora foram queimadas e a gente pouco se importando. O amor tem esfriado demais e nós temos perdido o foco. Agora, aqueles que saírem por aí semeando a boa semente vão colher, vão voltar colhendo, com certeza absoluta, como diz o Salmo 126. Deixa eu abrir de novo aqui para a gente encerrar lendo ele. O Salmo 126. Né? Só um minutinho. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, aquele que leva a preciosa semente do Evangelho, pode ter certeza, você vai ter uma colheita fantástica, fantástica, de vidas para a glória de Deus Pai. Amém? O nosso site é o www.amazongospel.com.